No dia 7 de setembro de 1822, todos conhecemos essa história nacional, Dom Pedro I gritou: "É tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal." Há independências que são louváveis, independências que são virtuosas. A independência em relação aos vícios, por exemplo, é um grande exemplo disso. É uma vitória quando alguém que depende de substâncias tóxicas se liberta delas. Por outro lado, em algumas áreas de nossas vidas, nós precisamos manter a mais completa dependência, dando o grito exatamente inverso àquele que foi proferido às margens do Ipiranga. Nós devemos gritar juntos, nós devemos gritar unidos, nós devemos gritar em uníssono, a uma só voz: é tempo, dependência ou morte. Não estamos separados do Senhor. Deus continua conosco, Deus continuará a prover em nossas vidas. Nós precisamos gritar, festejar, louvar a independência de todo espírito de independência. Quanto mais ligados, como Vanderlei falou no início desse culto, quanto mais aderidos a esse caule fundamental, nós receberemos as seivas mais importantes para que nós possamos, de fato, viver uma vida boa e saudável. É tempo, é hoje, é agora, não deixe para amanhã. Há coisas que só funcionam no presente. O depois sequer existe. O que existe é o agora. E é nesse tempo que nós precisamos festejar e nos comprometermos de fato a viver uma vida completamente dependente de Deus, completamente ligada a Ele. Abdiquemos do trono que temos sentado, lancemos para longe a coroa, joguemos na fogueira o cetro, venhamos a não continuar com os nossos peitos estufados de autoconfiança, que sosseguemos os nossos lábios e nos submetamos de fato, que venhamos a reduzir-nos, escolhendo sempre a dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que nenhuma área de nossa vida venha a ser independente. Que nenhum passo nós venhamos a dar sem que seja esse passo ordenado e orientado por Deus. Que nós possamos ter a consciência clara de que nós não sabemos como proceder, na maioria dos casos, que nós não sabemos às vezes qual é o melhor caminho, se a melhor estrada é a da direita ou a da esquerda, se a melhor direção é a norte ou a sul. Nós muitas vezes não sabemos. Nós somos por demais limitados. O ser humano, ele é aquele que falha
Ele é aquele que quer e Ele é aquele que depende. Essa é a nossa marca. Nós falhamos tantas vezes. Nós queremos tantas coisas. E nós dependemos dos mais variados elementos. Não é verdade? Já pensou em ficar 3 horas sem respirar? Já pensou em ficar 3 minutos sem respirar? Nós somos dependentes, irmãos. Somos pessoas que dependemos. Certa vez eu fui abrir um programa que não foi feito para o meu aparelho específico. E o que aconteceu, todo mundo sabe. Não abriu. Ele era incompatível com o meu console. E nós somos incompatíveis também para lidar com diversos programas dessa vida, com as variadas demandas dessa vida. E é exatamente por isso que Deus nos chama a uma vida de dependência. Uma vida em que nós sabemos no fundo do nosso coração que nós precisamos de Deus. Somente assim, o programa da vida, somente assim, com esse adaptador do Espírito Santo, nós podemos fazer com que o programa da vida ele funcione para mim e para você também. Precisamos desse adaptador para que venhamos a viver da forma mais saudável possível. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 42, ou se você não tiver com a Bíblia em mãos, nós temos os versos passando no multimídia, e você pode acompanhar também sem nenhuma dificuldade. Salmos 42, versos 1º e 2º, primeira parte, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A corça, ela é um animal que precisa de muita água para se manter viva. E quando não tem água fresca, ela sofre bastante. E muito mais do que a alegria da corça, quando visualiza, quando se aproxima de águas cristalinas, puras e frias, muito mais alegria nós temos que ter quando nos aproximamos de Deus. Como o salmista é claro, é lapidar nesse conselho e nessa declaração de completa dependência: minha alma anseia por ti. Não tem como ficar distante do Senhor, não tem como viver sem Ele, não tem como caminhar à margem dos seus direcionamentos e orientações. Nós precisamos nos relacionar com esse ser sobrenatural. Nós fomos feitos para Ele, nós fomos feitos para isso. Nós precisamos. A corça sedenta por água, muito mais deve ser o nosso coração sedento por Deus. Pode nos ser tirada a água, mas nós não podemos ficar distante desse rosto luminoso, desse braço amigo, desse peito carinhoso,
desse Pai justo. Nosso corpo precisa de oxigênio, precisa de água, mas nossa alma precisa de Abba. Abba, Pai. É isso que nossa alma precisa. É isso que nossa alma precisa. É isso que traz satisfação e alegria à nossa vida, é estar perto de Abba, é estar perto do Paizinho, é estar perto do amigo verdadeiro, do amigo definitivo, do amigo que não falha. É Ele que deve ser colocado sempre no trono do nosso coração, é Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser buscado, é Ele que deve ser adorado. A nossa dependência deve ser constante e marcada por Ele. E é interessante que em Mateus, capítulo de número 5, verso 3, o escritor sagrado vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa palavra bem-aventurado, ela é a mesma palavra que as Escrituras utilizam para dizer abençoados. Makarios é a mesma palavra que nós utilizamos para dizer felizes. É o que a palavra de Deus, ela orienta. Felizes os pobres em espírito. Alegres são aqueles que têm a consciência da sua limitação. Pobres de espírito tem a ver com aquele que tem a plena ideia de que ele não é capaz de se autorregular, de se autossuprir, de se auto-administrar. Esse é o pobre em espírito. É o contrário do espírito altivo, do espírito empinado, do espírito orgulhoso. O que o texto nos ensina, portanto, é que são felizes aqueles que reconhecem que são pequenos, que são pobres, ou seja, que são dependentes. E como temos dificuldade em sermos dependentes? Como temos dificuldade de reconhecer de fato a nossa dependência, a nossa limitação, a nossa carência? Alguns anos atrás eu estava surfando em Salvador. Eu já tinha algum tempo sem surfar e a mente parece que não acompanha o envelhecer do corpo e não tem essa mesma proporção. Às vezes o corpo envelhece, mas a mente continua achando que tem o corpo que tinha. E então o mar estava grande, ondas intensas, altas, e eu há muito tempo sem entrar no mar. Obrigado, Silvio. Mas estava ali com a prancha do lado, e vendo aqueles garotos animados e festejando porque o dia estava bom para surf. Eu olhei, estava realmente excelente, mas estava grande. E há tempo que eu não pegava onda, pastor. E alguma coisa no meu coração disse: menino, deixe para um outro dia. Mas aqueles que realmente eram meninos ainda estavam entrando. E eu disse: não, eu não vou fugir da batalha. E eles entravam juntos, porque se tivesse algum problema, um ajudava o outro.
eu não tinha ninguém comigo, mas eu sou experiente. 20 anos de praia. Vamos lá. E então, com todo aquele orgulho e independência, eu entrei no mar e comecei a remar. Comecei a remar, e quem entende um pouco de surf sabe que, às vezes, quando a onda está muito grande, você não está bem preparado, você fura a onda, e às vezes a onda é tão grande e você não tem força para colocar a prancha para baixo como deveria, e você termina se embolando. E num desses embolos, no meio da arrebentação, onde as ondas quebravam, eu me soltei da prancha e a onda levou a minha prancha. E a prancha é a boia do surfista. E eu fiquei ali. A praia cheia, de conhecidos inclusive. E eu ali sem a prancha, com ondas imensas quebrando sobre minha cabeça, e eu tomando caldo, e sem conseguir respirar direito, e o pessoal me olhando. Eu falei, vou ter que pedir ajuda. Mas eu pensei, puxa, que vergonha, pedir ajuda. Alguém que começou a surfar quando era criança, pedir ajuda para me tirar do mar. Eu falei, vou tentar sozinho, vou chegar lá. E cada onda que vinha eu ficava mais sem ar, e algo no meu coração dizia, peça ajuda, meu filho. Não vou pedir, vou resolver o meu problema sozinho. Não é assim que a gente faz às vezes quando está em dificuldade? Resolvo sozinho, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de conselheiros, eu não preciso de opiniões, eu não preciso de orientações, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu me basto a mim mesmo. Tem até quem diga que não precisa de Deus. Tamanha é a vaidade. Mas Deus, como é gracioso, mesmo com todo o meu orgulho, as ondas foram batendo e me levando, e batendo e me levando, e eu sem pedir ajuda. Eu sei que eu cheguei perto da praia, já tinha assim umas 20 pessoas me olhando para ver se eu estava bem, e eu quase sem conseguir respirar mais. E o mais engraçado foi quando eu cheguei no lugar onde dava pé, eu me levantei, sem respirar, tonto, sem ver nada, e andei como se nada tivesse acontecido. Saí com o peito empinado do mar, pastor. Que infantilidade, que bobagem, que vaidade, que orgulho. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos criar a cultura de sermos humildes, de sabermos que há mares que nós não devemos entrar, e há ondas que nós precisamos pedir ajuda para enfrentar, e há situações que, se a gente não buscar um abrigo, uma boia, um salva-vidas, a gente pode afundar de verdade. Não queira resolver sozinho o que Deus fez para você resolver com um amigo. Não queira resolver sozinho aquilo que é mais fácil resolver com um parceiro. Não queira resolver sozinho aquilo que fica muito mais fácil se tiver alguém dando suporte a você também. Não queira viver uma vida sem esse maior suporte de todos, que é o Senhor. Nem Deus é sozinho, irmão. Nem Deus é sozinho.
Deus é, guardado as proporções devidas, uma família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós queremos viver e resolver nossas questões sozinhos? Quem somos nós? Nós precisamos de ajuda, precisamos da comunidade, precisamos da igreja. Não existe cristianismo carreira solo, não existe cristianismo sozinho em casa, distante do grupo. Há pessoas que eu conheço que vivem, que creem em Jesus, mas não creem na igreja, não participam da comunidade, da comunhão. E eu não falo isso agora, nesse tempo de exceção, que é necessário algumas pessoas ficarem em casa de fato, mas levam a vida assim. Um cristianismo privado. Mas o cristianismo tem que ser público. Nós precisamos fazer parte da igreja. A palavra de Deus nos orienta que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a comunidade. E é exatamente por isso que o maior ardil do diabo é tentar machucar a comunidade, é tentar alvejar a comunhão, é tentar criar divisões, barreiras, contendas, porque ele sabe que a força está na unidade, está na comunidade, está na comunhão. Isso é força, isso é poder para nós. Nós não podemos resolver muitas das demandas que se apresentam para nós, porque muitas dessas demandas precisa da mão de Deus. Eu vi um filme outro dia que um pescador estava fazendo aquelas pescas oceânicas dos grandes marlins azuis, estava sentado na cadeira e talvez ele tenha cometido o mesmo erro que eu cometi. O marlin fisgou o anzol e ele estava ali sentindo o peso do peixe, o prazer de estar ali fisgando o peixe, e de repente ele percebeu que o peixe era mais forte do que ele podia sustentar. As pessoas foram querer ajudá-lo, ele resistiu à ajuda, o peixe puxou, a cadeira saiu da lancha e ele foi para o fundo do mar. E me parece que esse morreu de fato, porque não quis criar a cultura da dependência. Independência ou morte, ele terminou de fato morrendo. Somos feitos para a comunidade. Nós não podemos dispensar do irmão, da ajuda do outro, da força do outro, que nos fortalece. Mas muito mais, nós não podemos deixar de depender de Deus. Nós não podemos deixar de depender de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são pequenos e que precisam de Deus. E a palavra continua nos ensinando, pois deles é o reino dos céus. Você quer reinar? Quer reinar? Quer viver uma vida boa? Há um passo que você tem que dar antes de ter essa vida plena. É ser um homem ou uma mulher de espírito humilde, que conheça e que tenha consciência clara de que depende, de que precisa, de que não se basta a si mesmo. Não depender de Deus é perigosíssimo.
é véspera de concordata, antevéspera de falência. Nós somos completamente feitos de uma forma que não conseguimos ultrapassar algumas barreiras sem alguém que nos ajude a avançar sobre ela, que não nos ajude a passar por cima dela. Certamente você que é pai, você que é mãe, alguma vez seu filho já se aproximou de você e disse: papai, você pega um copo para mim? Aí você diz: filho, o copo está ali em cima no armário. Aí o filho olha para você e diz: papai, eu não alcanço. Eu não alcanço. Na vida é assim também com a gente. Há determinadas questões, situações, circunstâncias, resoluções, soluções que simplesmente nós não alcançamos resolver. Nós precisamos que Deus Ele traga para nós, que Ele pegue para nós e nos dê, e nos conceda. Muitas vezes, se a criança sozinha for tentar pegar aquele copo, e já aconteceu isso lá em casa, inclusive, ela bota um banquinho, às vezes vai de maneira mais apressada, às vezes derruba o copo, cai no chão e se fere. Na vida muitas vezes é assim. A gente quer fazer as gambiarras para tentar solucionar questões que seriam muito mais fáceis se tivéssemos Deus conosco a solucionar, a resolver, a nos ajudar. A independência de Deus na vida cristã pode gerar terríveis grilhões. Ninguém deve desejar a independência de Deus, assim como ninguém deseja estar liberto do bem, da vitória, da alegria e da felicidade. Assim como não há quem pense ser prisão estar recolhido no inverno numa casa quente e aquecida. Às vezes podemos ser colocados em locais apertados que mais parecem gaiolas, mas se foi Deus que colocou nesse lugar, tenha certeza, é para a nossa proteção. Se veio de Deus, prisão, na verdade, é fortaleza. Se veio de Deus, ferros, na verdade, são proteções. Sair da dependência de Deus é perigosíssimo. Há pessoas que gostam de tubarão, eu particularmente odeio. E uma das mortes que eu sempre peço a Deus, como eu nasci no mar, e sempre gostei muito de mar, eu sempre pedi a Deus: Senhor, por favor, tubarão não. Nem tubarão, nem queda de avião, Orly. São duas coisas que Deus Ele vai me livrar. Tubarão e queda de avião. O resto pode vir, mas tubarão e queda de avião não. Mas há os admiradores de tubarões brancos, que gostam de ver os tubarões, e eles entram no oceano dentro de uma gaiola. Alguém já viu um documentário sobre isso? Entra dentro de uma gaiola e vai lá embaixo, e os tubarões estão ali, e ele está tranquilo, porque ele está preso. Mas ele não está preso na prisão, ele está preso numa fortaleza. É fortaleza, não é prisão. E às vezes na vida com Deus é assim. A gente pensa que a prisão, mas na verdade é proteção. Muitas das coisas pelas quais nós passamos na vida são para a nossa proteção, não para a nossa prisão. É para que a gente aprenda, para que a gente cresça,
é para que a gente se desenvolva, é para que a gente que nós amadureçamos. É para isso. Não é prisão, é proteção. E já pensou se aquele homem que estivesse ali na gaiola dissesse: poxa, eu vou sair dessa prisão, eu vou sair dessas grades, não aguento mais, esse negócio aqui, esse ferro apertadinho, quero liberdade, livre, né? Aí ele pega a tranca, abre o ferrolho e vai para a liberdade. Às vezes é assim que as pessoas vivem e pensam quando falam em liberdade. Liberdade. Liberdade, a revelia de Deus, é crueldade. Liberdade sem Deus é escravidão, é ruína, é prisão, é dor. Nós precisamos criar a cultura da dependência. Há propostas de liberdade que chegam em frascos dourados e adornados, elegantes e enfeitados, mas em cujo conteúdo há veneno. Não caia na tentação da liberdade fora da gaiola de proteção contra os tubarões. Devemos queimar esse tipo de liberdade. Precisamos começar a olhar a vida com outros olhos. Esse é o primeiro passo para uma vida cristã saudável, é começar a olhar a vida com outros olhos. Há caminhos que parecem interessantes aos homens, ao ensino das Escrituras, mas o final desse caminho é terrível. Nós não temos condições, nós não fomos preparados para saber o que é melhor para nós outros. Nós não temos esse discernimento, essa sabedoria. E é por isso que muitas vezes nós saímos de gaiolas de proteção. É por isso que muitas vezes nós seguimos passos de destruição. É por isso que muitas vezes nós escolhemos direções que não são as ideais, porque nós não temos condições de decidir, muitas vezes, o que é melhor para nós. Nós precisamos da sabedoria de Deus, precisamos ser dependentes de Deus para saber como agir, para saber onde ir, para saber aonde chegar, para saber qual a direção. Precisamos aprender a olhar com olhos espirituais. E olha o que o Apocalipse fala acerca desse tema. Apocalipse 3, verso 18, diz assim: Apocalipse 3, 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Muitos de nós o que precisamos é disso, de colírios para olhar de verdade, de colírio para conseguir ver verdadeiramente.
e não venha embaçado. É desse colírio que nós precisamos para ver como Deus deseja que a gente enxergue. E com os olhos consertados, veremos o mundo como Deus deseja que nós o enxerguemos. Onde há um somente grande e vários como nós pequenos. E para finalizar, eu queria ler o Salmo 44, verso 3 a 8. Irmãos, antes de ler esse salmo, deixa eu pleitear com vocês. Faça desse salmo uma realidade para a sua vida. Vivencie o conteúdo desse salmo de maneira radical. Entenda o que esse salmo deseja. E apliquemos isso na nossa vida prática. Esse é o segredo de uma vida cristã vitoriosa. O que Deus deseja nos ensinar é exatamente isso. Que nós somos pequeninos. Que nós somos miudíssimos. E que só há um graudíssimo. Só há um poderoso capaz, poderoso, competente. Somente há um que sabe, somente há um que eu sou, somente há um que não muda, somente há um que não se quebra, somente há um que não falha, somente há um que sabe tudo, somente um que quer o melhor para você, somente um que nos ama. E a Bíblia parece que de capa a capa orienta nessa direção. Desde Moisés, não sabia falar. Desde a escolha de Israel, escolhido por ser a menor. Desde Gideão, quando Deus, o ensino, manda a força do exército embora, quando os muros de Jericó caem, sem que fosse desembanhada uma só espada, quando Davi, o menino, vence Golias, o gigante forte e poderoso, Deus deseja nos ensinar, amados. Desde a virgem pequena, menosprezada, que se torna mãe, Jesus, o carpinteiro, frágil, que morreu. E aí vai a igreja perseguida. Essa é a lição de Deus para essa igreja nessa noite. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. E olha a declaração cabal do salmista. E faça dessa declaração a sua declaração de fé. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas
os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Pausa. Amados, esse é o conteúdo basilar da vida cristã. Dependência ou morte. Que venhamos a dar o grito de independência da nossa independência e nos ligar cada vez mais no poder daquele único que pode nos conceder a vitória. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu sei, os olhos naturais veem, de fato, é a espada, os braços e os músculos, mas os olhos espirituais enxergam aquele que está nos bastidores, por trás das cenas, agindo por meio de ações que nós não conseguimos ver e enxergar. O império do homem entrará sempre em declínio. O império meu e seu estará sempre a um passo da fronteira do caos. Querer criar impérios baseados em músculos beira o adultério espiritual. A nossa força está unicamente no Senhor. Dependa, confie em Deus. Que Deus nos abençoe.